5 argumentos que a turminha da direita não deveria mais usar. Olha, nesse vídeo eu vou fazer um papel meio que altruísta, né? Vamos dizer assim, minha religião ensina a gente a ser altruísta. Eu vou ajudar o pessoal da direita, os coxinhas, a não passar mais vergonha nas redes sociais. Então eu selecionei 5 argumentos muito comuns dessa turma e que são argumentos horrorosos para ensinar a esse pessoal por que eles não podem mais usar esse argumento. Primeiro deles, todo mundo já deve ter ouvido falar, um direitista, um coxinha falar assim: é comunista, mas está de iPhone. É comunista, mas toma Coca-Cola. É comunista, mas tem dinheiro. Mas tem um apartamento na praia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você acha que seria razoável eu chegar para um cara de direita, da direita liberal, por exemplo? Chegar para ele, vamos supor que esse sujeito ele foi demitido de seu trabalho. Trabalhava numa empresa, ele foi demitido dessa empresa e, evidentemente, a empresa pagou os direitos dele e, dentre esses direitos, pagou a multa, né? Que é 40% do FGTS, que, como o próprio nome já diz, é uma punição pela empresa ter demitido o funcionário. Eu não sei se você sabe, mas isso não é livre mercado não, isso é estatismo. Isso aí é intervenção do Estado na economia, intervenção do Estado no livre mercado. Você acha que seria razoável chegar para esse cara e falar: olha, já que você é de direita, da direita liberal, por que você não devolve a multa para a empresa? A empresa depositou em sua conta, por questão de dignidade e de coerência, você deveria sacar e devolver para a empresa, porque você é um liberal de verdade, né? Você acha que seria razoável eu exigir isso dele? Não, você não acha razoável, né? Então por que você acha razoável eu criticar o esquerdista porque ele usa iPhone? Eu criticar o esquerdista porque ele tem um carro, isso e aquilo? Deu para entender o quão infantil é seu argumento? Não é porque o cara é de direita que ele não pode usufruir os benefícios do estatismo. Da mesma forma, não é porque o cara é de esquerda que ele não pode usufruir dos benefícios do capitalismo. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Até porque o pessoal gosta de falar assim de iPhone, né, de carro, essas coisas, mas todos os bens que a gente consome, né, quase todos, na verdade, são produzidos por empresas capitalistas, né? Estamos vendo aqui um armário aqui, foi uma empresa que produziu isso aqui. Esses livros aqui não foi o Estado que produziu, foi empresas que produziram isso aqui. Tudo que está aqui nesse quarto aqui foram empresas que produziram. Então, significa dizer que para o cara ser um esquerdista coerente, ele tem que morar na caverna, né? Então, se o cara não mora na caverna, ele não pode ser esquerdista. É isso que você pensa. Eu não vou mais falar nada, você entendeu, né? Não faça, não use mais esse argumento, você está pagando um mico, está passando vergonha. O segundo deles é quando essa galera resolve dizer que socialismo não deu certo em nenhum lugar do mundo e você fica aí apoiando esse negócio aí. É aquele velho argumento de que o socialismo deu errado em todas as suas tentativas, né? Olha, primeiramente, antes de você usar esse argumento, você deveria se questionar se o capitalismo deu certo, né? Porque assim, será que deu certo mesmo o capitalismo? Assim, deu certo para quem? Se você perguntar para um cara de classe média, ele vai dizer que deu certo, mas, por exemplo, um amigo meu, professor também, recentemente viajou para os Estados Unidos, viu? Não é Colômbia nem Bolívia, Estados Unidos. E ele voltou assustado, falou para mim assim: rapaz, fiquei surpreso, nunca vi tanto mendigo na minha vida. Estados Unidos, né, a economia mais influente do mundo, um dos maiores PIB per capita do mundo, uma economia em que é bastante fácil empreender, né? Muito mais fácil empreender nos Estados Unidos do que no Brasil. E é nesse lugar que tem muita desigualdade de renda e tem muito mendigo, muita gente passando necessidade também lá. Então você pode chegar para um mendigo desse e perguntar se o capitalismo deu certo. Eu acho que provavelmente a resposta dele vai ser não. É bem provável. Então, primeiro assim, que para você questionar se o socialismo deu certo, você tem que se questionar também se o capitalismo deu certo. Veja que eu peguei um país rico, né? Para não dizer que tá pegando o Brasil, não, eu peguei Estados Unidos. Só que mais importante do que tudo isso é entender o seguinte, que essa coisa de capitalismo, socialismo, né? Isso não deve ser entendido de maneira engessada. Se você pega o exemplo de Cuba, óbvio que eu não quero que a gente copie aqui no Brasil o modelo cubano, de forma alguma. Cuba é uma ditadura, né? Por mais que, inclusive, alguns esquerdistas queiram suavizar isso, mas Cuba é uma ditadura. Mas apesar de ser uma ditadura, Cuba tem muito a nos ensinar. É claro que tem. Se você pega os dados sociais de Cuba, dados sobre educação, dados sobre saúde, você vai ver que são
e eles têm ótimos indicadores, mesmo sendo um país extremamente pobre. Cuba é muito pobre. E mesmo assim, por exemplo, é um país que conseguiu erradicar a desnutrição infantil. Cuba foi o primeiro país a conseguir erradicar também a transmissão do vírus HIV da mãe para o filho. Cuba foi o primeiro país a conseguir erradicar. E é um país pobre. E eu falei esses dois indicadores, mas se você pegar todos esses indicadores aí de saúde, saúde preventiva principalmente, educação, Cuba tem dados impressionantes, indicadores positivamente impressionantes em relação a isso aí. Então eu acho que Cuba tem algo a nos ensinar, não tem não? Eu acho que tem, viu? Ao observar o socialismo, ou também um regime mais capitalista, mais liberal, a gente tem que saber captar aquilo que é bom, aquilo que a gente deve copiar e aquilo que é ruim, aquilo que a gente não deve copiar. E não simplesmente satanizar, dizer isso é porcaria, não serve para nada, mesmo que tenha ótimos indicadores disso, aquilo não serve, não serve. Então essa coisa de demonizar o socialismo é outro argumento horroroso, extremamente infantil, que se fosse classificar por faixa etária esse argumento, seria mais ou menos uns 13 anos de idade, por aí. Então você tem que parar de usar esse argumento porque ele é muito ruim. E o terceiro argumento que você deve abandonar, né, na verdade é mais o pessoal da direita conservadora que usa isso aí. É o seguinte, a galera da direita conservadora costuma sempre defender penas mais pesadas para bandidos, né? Principalmente assim, crimes hediondos, defende pena de morte, castração química, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito, no mérito dessa discussão, mas a galera costuma usar um argumento que é péssimo, que é o seguinte: queria ver se fosse com sua filha, se você ia continuar com essa mesma opinião. Queria ver se tivessem batido na sua mãe, se você ia ficar defendendo o bandido. Se um sujeito bater em minha mãe, muito provavelmente, principalmente se eu presenciar a cena, eu vou querer dar umas porradas nesse cara. E talvez eu queira até matar esse cara. Se eu ver um cara bater em minha mãe, meu Deus do céu. Acontece que a justiça não pode se basear na emoção das pessoas. Imagine só se um juiz chega e fala: vamos dar a sentença aqui, chama o pai da vítima aí. Diga aí, você que é o pai da vítima, qual é a pena que a gente deve dar ao bandido? Você acha que a justiça deve agir dessa forma? No dia que a justiça agir assim, nós teremos regredido para a barbárie. A justiça ela precisa ser racional. Então, se um sujeito ele agride a minha mãe, eu vou querer matar ele, mas o que o juiz tem que fazer é condená-lo por lesão corporal. Simples. A justiça ela precisa ser racional. Então, não use esse argumento horroroso de que se fosse sua filha, se fosse sua mãe, não sei o quê. Pelo amor de Deus. E o quarto argumento ruim da direita é quando eles resolvem dizer o seguinte: eu sou contra cotas porque todos são iguais perante a lei. Aí a primeira pergunta que eu faço é: você acha realmente que os brancos são iguais aos negros no mundo real, no mundo concreto, no mundo que existe? Você acha que são iguais? Você acha que no mundo real os homens são iguais às mulheres? Porque assim, o que importa é o mundo que existe, né? E não esse mundo dos seus sonhos molhados. O que importa é o mundo concreto. Aí eu vou utilizar uma metodologia bastante marxista nesse aspecto. Olha, os negros no Brasil e na maioria dos países do mundo, acho que em qualquer lugar do mundo, tem muito mais dificuldade do que os brancos em qualquer área da vida. Qualquer área que você imaginar, esporte, profissão que você imaginar de médico, profissão de não sei o quê, em todas as áreas os negros têm mais dificuldade. Então, negro é igual a branco? Não, não é igual a branco. Deveria ser, isso num mundo ideal, deveria ser, mas no mundo real não é. Então, por isso que essas políticas afirmativas, essas leis que são direcionadas a um determinado grupo, elas precisam existir. Então, se você quiser ser contra a política de cotas, você tem que usar outro argumento. Utilize outro, pense em outra coisa, porque esse argumento é ruim pra cacete. É a mesma coisa de eu falar assim: não, esse negócio de delegacia da mulher tá errado, por que não bota delegacia do homem também? Homem, direitos iguais, homens e mulheres. Bota delegacia do homem também. E bota lei João da Penha também. Pra ficar, né, uma coisa democrática. Tem Maria da Penha, João da Penha também. Veja em que nível você está. E por último, o quinto argumento que uma parte da direita usa, na verdade, eu me sinto até constrangido, sinceramente, em ter que explicar isso. Mas como as redes sociais me mostraram que eu preciso explicar isso, porque quando o Danilo Gentili ele sofreu acusações de racismo, porque ele chamou o cara de macaco e tal, ele resolveu publicar um texto onde ele diz que chamar um negro de macaco é tipo chamar um branco de palmito, como era o apelido de infância dele. É tipo chamar um alto de girafa.
E esse texto, ele acabou fazendo sucesso. Muita gente compartilhou esse texto, chamando Danilo Gentili de inteligente. Eu falei, meu Deus do céu. É uma coisa tão óbvia que eu não deveria estar aqui explicando isso. Mas vamos lá, né? Olha só, o que importa não é a comparação com o animal. O que importa é o sentido do termo que você está usando, o sentido da palavra que você está usando. Então, se você chega para um negro e chama ele de macaco, ele vai se sentir ofendido. Diferentemente de você chamar um negro de... Eu pego um animal outro aqui, um pantera, que é um animal negro também. Se você chamar um negro de pantera, provavelmente ele não vai se ofender. São dois animais, né? Os dois são animais, é certo, mas o sentido é completamente diferente. É a mesma coisa de você chamar uma mulher de gata e chamar uma mulher de piranha. São dois animais. Gata e piranha são dois animais. Mas tem sentido completamente diferente. Então, óbvio que tem um peso muito diferente você chamar um negro de macaco e chamar um branco de palmito. Peso da ofensa tem uma diferença grotesca, uma diferença abissal. Eu não deveria estar aqui explicando isso, mas tem muita gente que concorda com esse sem noção, para não usar outra palavra, desse Danilo Gentili. Então é isso, eu espero que você tenha pegado as dicas aí, né? De graça, eu estou ajudando vocês de graça nesse canal, porque ninguém paga para poder clicar nesse vídeo. Aproveitem e parem de pagar mico na internet, beleza? Se você gostou, deixa um joinha no vídeo. Compartilha para aquele seu amigo de direita que costuma usar um desses argumentos aí que eu falei para vocês. É isso aí, tchau, tchau.